sejam bem-vindos à segunda unidade da disciplina de Filosofia da Educação Brasileira. Sou a professora Adriana. Bem, essa nossa segunda unidade tem 2 materiais obrigatórios. Primeiro é o e-book da disciplina. Atenção, no e-book nós vamos trabalhar a unidade 3. E também vocês têm à disposição um texto que é parte do livro do professor Dermival Saviani, é um dos capítulos do livro do professor Dermival Saviani. Bem, na nossa última aula, nós comentamos uma periodização feita pelo professor Dermival Saviani, que teve como pano de fundo as concepções de filosofia da educação, 4 grandes concepções, e nós na periodização paramos na década de 1960. E eu indiquei que nós tínhamos uma outra teoria das décadas subsequentes. Então vamos a esta teoria. O professor Dermival Saviani chama de visão crítico-reprodutivista. Bom, vamos compreender esses 2 conceitos. Crítica reprodutivista. Crítica é uma educação, uma visão que compreende a educação a partir de seus condicionantes sociais, ou seja, reconhece todas as mazelas, dificuldades, fragilidades e potencialidades da educação inserida na sociedade, uma sociedade cheia de relações sociais conturbadas, difíceis por vezes mais facilitadas. Então, imaginem aí o Brasil da década de 1970, as relações existentes no Brasil, então, pautada nessas relações e da compreensão dessas relações, que a denominação é de crítico. E reprodutivista? Bom, reprodutivista no sentido de que a educação tinha como função reproduzir estas condições sociais vigentes. Então, uma teoria crítico que analisava essa educação inserida nessa sociedade cheia de fragilidades, com potencialidades, mas cheia de fragilidades e mazelas, mas que tinha como foco reproduzir estas mesmas condições. Este pensamento chegou ao Brasil com alguns autores referência, algumas teorias referências. Então vamos a elas. Uma delas é a teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica, de Bourdieu e Passeron. Esta teoria destes 2 autores tinha como foco a análise do sistema escolar, mas este sistema com uma imposição arbitrária dos grupos dominantes aos dominados. Então, nesse sentido, violência simbólica. A escola serve como meio de imposição da cultura dos grupos dominantes sobre aqueles marginalizados. Então, uma imposição autoritária, uma imposição feita pela autoridade pedagógica, no caso, o professor, pelo trabalho pedagógico. E aí, o foco seria a reprodução dessa estrutura de forças sociais, a reprodução da estratificação das classes. A classe dominante sempre dominando e a classe dominada sempre à margem. Outra teoria desta mesmo viés crítico-reprodutivista é a teoria de Althusser. A teoria da escola enquanto aparelho ideológico do Estado. Para este autor, a escola, a igreja, o exército são aparelhos do Estado. Alguns aparelhos repressivos, outros aparelhos ideológicos, como é o caso da escola, que utiliza o seu espaço para propagar uma determinada ideologia, que segundo Althusser é uma ideologia da classe dominante, que inculca nesses dominados a ideia de que eles continuariam como dominados, não iriam alçar a uma
outra classe social. Então, para a Althusser, a escola serve como se preza, né, como a este papel, como um aparelho de Estado, um aparelho ideológico de Estado, aonde vai se reproduzir a mesma visão, a mesma ideia de classe dominante e classe dominada. Então nós temos aí essa reprodução das relações do modo de produção capitalista. E a terceira grande referência dessa visão crítico-reprodutivista é a teoria da escola dualista. Nesta teoria, a função da escola é muito parecida com as anteriores, a inculcação da ideologia burguesa, a inculcação dessa classe dominante e a sujeição da ideologia proletária, como se uma fosse muito superior à outra. Então nós temos aí uma escola dualista, a escola que forma esta cultura erudita, esta cultura melhor, em detrimento de uma outra que é uma cultura inferior, uma cultura proletária. Então nós temos esta visão e esta ideia da teoria crítico-reprodutivista. Então nós temos aí três teorias que, segundo Dermival Saviani, são crítico-reprodutivistas. E aí nós temos, neste momento, pontos positivos a destacar e também algumas fragilidades. Pontos positivos. Essa resistência, essa compreensão de que nós temos uma classe dominante, que nós temos culturas e não uma única cultura. Então, o reconhecimento desta condição do final da segunda metade do século XX, dessa condição de sociedade e dessa condição de escola localizada na segunda metade do século XX. Um outro ponto positivo dessa teoria, dessa visão crítico-reprodutivista, é a crítica à teoria tecnicista de reconhecimento e supervalorização do conteúdo, do conhecimento. E, claro, a desmistificação da autonomia da educação. Tinha-se a ideia de que a escola era autônoma, no sentido de total liberdade, que a escola caminhava num espaço à parte da sociedade, mas não. Reconhece-se, a partir dessa visão, dessas análises, reconhece-se a escola bem inserida dentro da sociedade. Então estes são pontos positivos deste movimento, dessa visão crítico-reprodutivista, mas nós temos que destacar que estes autores não apresentam nos seus diálogos, não apresentam uma alternativa. São taxativos, categóricos ao afirmar que a escola reproduz a sociedade vigente e que essa reprodução é um círculo vicioso que sem fim. Então que a escola sempre seria um espaço de reprodução, de valorização de uma classe em detrimento da outra. Então, estas visões, esta visão crítico-reprodutivista, estas concepções, essas tendências já abordadas aqui, trazidas pelo professor Dermival Saviani, que vocês podem encontrar também no e-book da disciplina, mostram que parece que nós não estamos vislumbrando um cenário melhor. Mas eis que nós temos o pontapé inicial aí, a gestação, vamos dizer, por assim dizer, das tendências progressistas, que são as tendências que olharam para este movimento crítico-reprodutivista,
olharam para esse estudo, para essas teorias e fizeram uma análise tanto dessas teorias, tanto da escola que nós tínhamos, quanto da sociedade capitalista. E se propuseram a contrapor essas teorias, contrapor as teorias liberais, as concepções liberais, tradicional, escola novista, tecnicista, e também contrapor o pessimismo da tendência da teoria crítico-reprodutivista. E aí colocar a escola como tendo uma força de transformação social. Aqui no Brasil, como em outros lugares do mundo, aqui no Brasil nós temos então expoentes dessas tendências que oportunizaram uma análise deste contexto todo. Nós temos a tendência progressista libertária, que tem aqui no Brasil como principais expoentes o Maurício Tattenberg e o professor Miguel Arroyo. E na teoria progressista libertária, nós temos então a busca da coerência entre o falar e o fazer, a abrangência das tendências anti-autoritárias, algo importante neste momento, né? Uma educação anti-autoritária. Nós temos ênfase, passa-se a dar ênfase a práticas de liberdade e autogestão, aonde o professor não impõe ideias, mas se coloca à disposição, se coloca como mediador. E o conhecimento com aquela perspectiva de um uso prático. Aprender, conhecer para utilizar este conhecimento. Então nós temos aí a concepção da tendência progressista libertária. Também neste mesmo movimento, nós temos a tendência progressista libertadora. O autor da tendência progressista libertadora é nada mais, nada menos que o patrono da educação brasileira, Paulo Freire. No livro Pedagogia do Oprimido, o professor Paulo Freire apresenta o conceito de educação bancária versus a educação libertadora, essa tendência progressista libertadora, de libertar, né? Então, a educação bancária seria o quê? A educação bancária seria aquela onde o professor, detentor do conhecimento, deposita no aluno todo esse conhecimento, todo o conhecimento do mundo, né? Deposita no aluno. E o aluno é como se fosse um banco mesmo, né? Onde lhe é depositado esse conhecimento. O aluno não é sujeito, ele é passivo. Então, ele está à mercê de todo o conhecimento oferecido pelo professor, que é sim aquele que detém o conhecimento. É um processo de ensino baseado na memorização, é mecânico, e há essa contradição, né? Entre aquele que sabe, que detém o conhecimento, e aquele que não sabe. A educação libertadora, então, busca mesmo promover esta libertação de ambos, aluno e professor, porque acontece um movimento de diálogo e é no diálogo que se aprende. Professor e aluno aprendem e ensinam, e esta aprendizagem, e me permitam, essa ensinagem é mediada pelo mundo, porque professor e aluno estão inseridos no mundo e o mundo precisa estar na sala de aula. Então, como diria o professor Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, o mundo precisa estar dentro da sala de aula. E a educação, nesse sentido, ela é pautada na realidade, ela parte da realidade do aluno. O professor Paulo Freire,
neste movimento de ensino, ele teve um objetivo, trabalhou com a educação de jovens e adultos. Então, todo o foco do trabalho dele foi com a educação de jovens e adultos. Mas essa ideia de diálogo, essa ideia de ensino-aprendizagem num processo de intercâmbio, de relação, a gente pode transferir para qualquer processo de ensino-aprendizagem de pequenos a adultos. Então, e essa ideia de trazer o mundo para a sala de aula, cada dia mais torna-se uma verdade mais clara e nítida para todos nós. Então, o professor Paulo Freire é o grande expoente da tendência progressista libertadora. E percebam, nós vamos nos encaminhando, então, para o final, os anos finais do século XX. E como as concepções que nós já abordamos na unidade 1, estas também acabaram por influenciar a escola que nós temos hoje. Nessas mesmas tendências progressistas, gostaríamos também de destacar a teoria histórico-crítica, que tem como um dos seus expoentes o professor Dermival Saviani, aonde é uma tendência conhecida como dialética e como crítico social dos conteúdos. A escola, para essa tendência, é um instrumento de superação da marginalidade. Tem a ideia, tem o objetivo de eliminar a seletividade. Seletividade de pessoas, seletividade de conteúdos, no sentido de que o aluno precisa ter acesso ao conhecimento. Todos os alunos precisam ter acesso ao conhecimento para que ele possa participar da vida social. Então, a escola precisa selecionar, eliminar a seleção de pessoas e oportunizar acesso a todos. E o trabalho docente, então, nesse sentido, neste momento, para essa tendência, o trabalho docente busca a emancipação dos alunos e enxerga o aluno como um agente crítico. Sendo assim, como a ideia é que o aluno tenha acesso ao conhecimento, para que ele possa participar da vida social, este conhecimento precisa ser constantemente revisto, no sentido de que o movimento de construção de conhecimento na humanidade é um movimento muito dinâmico. Então nós precisamos definir claramente os conteúdos que são significativos e que realmente vão oportunizar que o aluno participe dessa vida social na qual ele está inserido. Então nós temos aí uma visão mais pessimista, que vê a escola como um espaço de reprodução de uma determinada cultura, de uma determinada classe social. E aí nós temos esse movimento de análise deste pessimismo, mas também desta realidade na qual a escola está inserida e propostas claras pedagógicas para que a escola reconheça o seu papel como elemento de transformação social e que essa transformação social só se efetiva quando todos são agentes deste movimento. Espero ter contribuído para a aprendizagem de todos. Me coloco mais uma vez à disposição de todos. Até a próxima!